Olá, estamos chegando. Este é o podcast Previna-se número 140, produzido e apresentado por mim, Marcos Moreno, direção-geral Gabriel Santana. Hoje é dia 6 de novembro de 2025. Nesta data comemora-se o Dia Nacional do Riso. Então sorria mais, tira essa cara fechada aí, né? Dia do Sorriso. É Dia Nacional da Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Acho que já tá na hora, né, de parar com isso, tá na hora de parar de agredir mulheres, enfim. Hoje é o nosso primeiro programa do mês de novembro, e o mês de novembro é denominado como Novembro Azul, uma iniciativa global para conscientizar homens sobre a importância de cuidar da saúde, com um foco especial na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Século XXI, 2025, não dá mais para sofrer com isso, então a gente tem que se prevenir. O movimento busca combater o preconceito masculino em relação a procurar o médico e realizar exames de rotina, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida. Então, homens, previna-se. E as mulheres, incentivem os seus pais, maridos, filhos a essa ação preventiva. Você que tem interesse em colaborar com o nosso programa, encaminhe suas mensagens através do Instagram, @podcastprevina-se ou @Moreno Consultor. Aqui a sua voz tem força. Visamos a transparência e o compromisso com você, internauta, pois a prevenção começa com informação. Bom, quem assiste sabe, né? O podcast Previna-se, ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então você que busca uma empresa especializada em manutenção preventiva, manutenção corretiva de elevadores multimarcas, estamos aí com o apoio da Orion Lift, uma empresa com mais de 20 anos de mercado, uma empresa genuinamente nacional, sede própria, fica aqui em São Paulo, na região da Moca, um parque industrial espetacular. Então, não fique preso àquelas empresas gigantes, multinacionais, que sempre diziam, eles sempre pregaram que não podia sair deles. Pode sim, eles são montadoras, assim como a Orion Lift. Então faz um estudo aí com a Orion Lift, bate um papo lá que vocês vão se surpreender com atendimento. Estamos com o apoio da Nova Estratégia Consultoria, uma empresa especializada em manutenção, em segurança patrimonial, projetos personalizados, análise de riscos, testes operacionais, desenvolvimento de manual de normas e procedimentos, treinamento para equipes. Nova Estratégia Consultoria atua reduzindo riscos através da prevenção. E estreando hoje com a gente, estamos com o apoio, né, recente chegado aí, a General Bombas. Então você que busca uma empresa para manutenção de bombas, eles atuam com uma abordagem integrada, cuidando desde a manutenção preventiva até a resolução de emergências, sempre priorizando a eficiência e a redução de custos para os clientes em modo... Quando você tiver problema com motobombas, bomba de piscina, as bombas elétricas, hidráulicas e reservatórios de água. Então, bate um papo com eles aí, QR Code na tela. Obrigado, viu, Edmilson? Obrigado pela confiança e por estar com a gente. Também estamos com o apoio da Tracom Administradora. Eles oferecem administração completa, com inovação e tecnologia. Soluções inovadoras para associações, construtoras e incorporadoras. Tracom, transformando condomínio, conectando vidas. E Market for You, mini mercado sem atendentes, que traz praticidade e preços justos para suas compras a qualquer hora do dia ou da noite. E o melhor de tudo, sem custo para o condomínio, né? Quando fala que não tem custo, aí o síndico vibra. Deixe seu condomínio mais prático com mini mercado 24 horas. Bom, feito aí as considerações aí iniciais, honramos aí nossos patrocinadores. Agora é o seguinte, você que nos acompanha, né? E que nos prestigia toda semana, não estamos há 140 semanas à toa no ar, né? Estamos aqui graças a você que nos acompanha, você que nos prestigia com a sua audiência, e você que tem interesse em colaborar com a gente, sugerindo pauta, sugerindo convidados, fique à vontade, estamos aqui de portas abertas para te atender. E daí é o seguinte, o tema de hoje foi uma sugestão de um internauta, tendo em vista a bandidagem está deitando e rolando nos condomínios. Sabe, ocorrência toda semana e aí eu quero que vocês me entendam, né? Não adianta meter totem na porta do seu condomínio, não adianta ficar colocando poste aí na frente com câmera. Quem tá vendo isso? Vai para onde essas imagens? Então, tome cuidado com alguns serviços que estão sendo oferecidos aí, que não estão te oferecendo resultados, estão te entregando o quê? E aí, quando surgiu essa pauta... Na verdade, quando a pauta pintou, na minha cabeça já veio uma pessoa
Vem uma pessoa que eu conheci pessoalmente faz pouco tempo, mas que já me mostrou qualidade, me mostrou conhecimento, me mostrou até um diferencial. Vocês vão entender, sei que muitos conhecem ele, mas quem não conhece ainda, ele vai se apresentar já. Porque assim, o mercado, até falamos agora nos bastidores, né? O mercado tá cheio de especialista. Então toma cuidado com esses especialistas, porque eu entendo que para ser especialista precisa ter um pouquinho de histórico. Eu tô engatinhando ainda, tô aprendendo. Então, cuidado com os especialistas aí que se dizem... Bom, eu preciso tomar cuidado que logo vão tirar do ar o programa, tanta verdade que a gente fala aqui. Mas enfim, primeiro, Lupercio, prazer revê-lo. Obrigado por você ter aceito o convite, obrigado pela presença. Quero que você, por favor, se apresente, diga quem é João Lupercio, fale aí do seu trabalho, da sua expertise, porque eu tô com uma pauta aqui top que eu quero... Eu agora vou me colocar no lugar do internauta. Eu tô com um monte de dúvida e eu preciso esclarecer. Mas então se apresente, seja bem-vindo, boa noite e obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, viu? Já de primeiro ponto, queria dizer que para mim é um prazer estar principalmente com você, né? Sem rasgação de seda, mas você sabe da admiração que eu tenho por você. A gente nem se conhecia ainda, Te né? agradeço. Então, acho que, pô, se você tá caminhando ainda... Mas bacana. Bom, então tô extremamente feliz de estar aqui com você, podendo participar. Meu nome é João Lupercio, mais conhecido como Lupercio no mundo aí da segurança, da consultoria. Fazem 15 anos, né? Sou jovem ainda na área, fazem 15 anos que eu trabalho com esse tipo de produto, né? Que é o produto segurança, consultoria, de forma geral, gestão em segurança. Sim. E estou no mercado nesses 15 anos, 8 anos mais ou menos trabalhando para empresas e literalmente pisando no barro, né? Que é o diferencial. Então é realmente sentindo o que os profissionais da segurança sentem, né? No dia a dia. E mais ou menos 7, 8 anos dentro do âmbito estratégico, né? Que aí sim te faz especialista. Pisar Exato. no barro, andar no meio do barro, entender o que acontece. Que não dá pra ser especialista. Sair da faculdade agora, sou especialista. Exato, exato. Então eu gosto de frisar muito pra galera, né? E nessa linguagem prática que nós temos também, você também fala de forma muito prática, eu acho que isso que é legal, porque hoje nosso público-alvo, né? Falando rapidinho sobre o que é o negócio, como que tornou isso, né? Sim. Trazendo esse cenário, é um público que não é especialista em segurança como nós julgamos ser, vamos dizer assim, né? Então, acho que as coisas têm que chegar de forma mais didática. Então, lá em 2010, eu comecei no cenário de segurança, inspirado pelo meu pai e meu irmão, que são pessoas da área da segurança. Comecei como vigilante, Tá. trabalhei com operação mesmo, fui escolta, trabalhei na parte de VSP, fiz alguns cursos dentro das academias. E em 2015, mais ou menos, comecei a ter algumas promoções dentro da empresa que eu trabalhava. Cheguei no âmbito gerencial de uma empresa e em 18 eu montei uma empresa própria que era uma consultoria. Então Que é a JL. Exato. Tive a oportunidade de trabalhar com gestão para uma consultoria bastante importante também do mercado de segurança. E estamos agora aí carreira solo de 2022 mais ou menos para frente, né? Tentando fazer o melhor, né? E buscando esse mercado gigante, né? Como a gente estava falando, é um mercado gigantesco que, poxa, nem sei se dá para falar mais em concorrência, né? Acho que falta gente para trabalhar. Exatamente, é isso. Falta gente. Só falando, a nossa audiência, ela não tem limites, né? A gente teve aí, de vez em quando tem internauta assistindo a gente fora do país. Mas falando só de São Paulo e Grande São Paulo, são mais de 70 mil condomínios. Meu amigo. Então, tem espaço para todo mundo. Para todo mundo tem espaço. Mas aí, a segurança não tem muito segredo, né? Segurança, Mas aí, cada empresa, cada consultor tem aí sua metodologia e tal. Mas aí, fala pro nosso internauta, até porque se de repente tiver algum internauta precisando de alguma consultoria, apesar de termos aí aqui o apoio de uma empresa, mas aquilo que eu falei, o mercado é gigante. Gigantesco, né? Então fala como que a JL Gestão, como é que vocês trabalham? Tipo, que agora é o seguinte, eu tô assistindo o programa lá, eu estou síndico agora, sabe? Aquela que ninguém queria ser, puto, caiu no meu colo. Levantei a mão. Não, na verdade não levantei, levantaram minha mão lá e aí já era. Muito bom. Como que a JL trabalha? Eu tô síndico e eu preciso de um projeto lá. Não vou falar projeto, que o síndico muitas vezes nem entende assim. Mas eu estou síndico e eu preciso melhorar a segurança do empreendimento que eu estou. O que eu faço? Eu ligo para vocês lá e qual que é
o processo. Isso. Então, de forma prática, todos entendem que o síndico hoje, ele assume uma grande responsabilidade de ser o representante, inclusive civil criminal, de um empreendimento específico ou mais. Então, assim, o que eu sempre costumo dizer para todos os nossos clientes é que esteja amparado do máximo. Porque o risco é isso, você nunca sabe o que vai acontecer. Quem esperava que ia ter um jogador de basquete que ia agredir a namorada dentro de um elevador? Então ninguém espera tantos e tantos riscos. Uma pilastra que vai cair em cima de uma criança, um afogamento. Infelizmente, nós entramos depois que já dá o problema muitas vezes. Mas eu acho que essa consciência está vindo aos pouquinhos para os síndicos hoje, presidentes, no caso das associações. Mas, assim, qual que é o nosso produto, Moreno? Sendo muito transparente. É explicar para o síndico que 70% ou mais das pessoas mudam para condomínios e associações porque visam segurança. 20% o pessoal fala ali que está dentro do que é lazer e 10% status. Isso pesquisas que a gente faz às vezes de mercado. Então, como você assume um compromisso de gerenciar um negócio que 70% da expectativa dele está dentro de segurança e risco e você pode ser responsável por isso e muitas vezes você não entende, né, o que é a segurança dentro do empreendimento. Então, assim, eu sei que como a gente estava falando, o Technicase deixou as pessoas um pouco assustadas, né? Mas não, a gente tentou criar um produto dentro da JL que faz com que as pessoas entendam o conceito risco em segurança, né? Porque risco é muito abrangente, né? Não é só segurança patrimonial, tem muito mais, né? Para que as pessoas entendam melhor o que nós queremos atingir nisso. Então, a gente quer fazer literalmente um laudo para esse síndico, para esse presidente, um documento, então esquece projeto, não vamos falar disso. A gente quer fazer um laudo falando para ele, esse aqui é o laudo que fala quais são os problemas que você tem no seu empreendimento e o que você deve fazer para corrigi-los. Né? Mas isso daí custa caro. Não, depende da sua responsabilidade, depende do que você espera, né, para o progresso do seu negócio. Então, existem 3 frentes mais importantes que nós gostamos de dividir com todos os síndicos e presidentes. Você que tem em casa, é importante saber disso também, se assumiu esse compromisso agora. Existem 3 frentes específicas que colapsam qualquer empreendimento. Primeiro, a vida, né, que é o que a gente mais vê acontecer, colapso da vida, colapso da reputação do empreendimento e colapso financeiro. Então, essas são as 3 frentes mais importantes que acontecem nos empreendimentos que colapsam aquele empreendimento. Então aconteceu um crime hediondo, impacta na minha reputação, impacta em matéria financeira para conseguir não ter desvalorização imobiliária, entre outras coisas. Sim. Então, o nosso projeto ele vai realmente nessa frente, de dizer, existem melhorias que podem ser feitas aqui no seu empreendimento, e é isso. Então, a JL é um grande amigo do síndico que está ali para amparar. Então, um dos produtos da empresa hoje, ele é esse produto análise de risco, e é muito variável. Então, assim, qual que é a grande abertura que nós damos hoje, com todo respeito aos demais colegas da área de segurança, né? A grande sacada que nós temos hoje é que o síndico não precisa fechar com a gente. Muitas vezes a gente só quer ir lá fazer uma visita e ver como que a gente pode ajudar. Se a gente vê que não cabe para nós, a gente mesmo fala, viu? Acho que você pode procurar uma empresa de tecnologia para falar o que você tem que fazer, porque cabe aqui. Ou às vezes o seu cenário tá muito bom, não precisa fazer nada. Já aconteceu contigo também, né? Sim. Você chega no empreendimento, o negócio tá tão redondo que, pô, cara, tô sobrando aqui, viu? Um abraço, foi bom te ver. É assim. Mas aí, Lupercio, desculpa te interromper. Por favor. Aí é importante você, síndico, também entender assim, porque não é porque o trabalho está sendo muito bem feito que eu vou precisar inventar história. Então, mas aí eu falei isso que eu quero. A nossa conversa de bastidor ali, né? Você sabe, né? Antes de a gente entrar no ar, batemos um papo, tomamos um café e tal. E você fez um comentário muito interessante lá, que aí eu quero trazer para cá. Daquele caso, não vamos citar nome, até porque você também não citou nomes, né? Mas de um cliente seu que te procurou com 6 propostas de empresas de tecnologia, né? Que ele, talvez por indicação, ou que ele conhecia as empresas, né? E daí você comentou lá fora que você nem abriu as propostas, porque eu quero que você entenda o seguinte, síndico. O que aconteceu com o Lupercio? Isso acontece muito com quem trabalha com isso. As empresas, não estou falando mal das empresas, mas entendam. As empresas querem vender produto, vender equipamento. Então, cada uma foi lá e colocou câmera até onde ir. Então, já que você esclarece para o nosso internauta. O que é interessante? Ele sair cotando com as empresas, tipo, aleatoriamente, cada empresa cotando o que ela entende, ou você recomenda para o nosso internauta que ele contrate um consultor de segurança, como você, como a JL, para criar um escopo, para baseado no escopo, cada uma cotar. Então, são 2 cenários.
busco aí as empresas que eu vejo os posts na rua aí, né? Chamo os caras e peço para que eles cotem o que eles acham que é interessante, ou você eu não tô querendo te induzir a resposta, não, mas ou você entende ser prudente, seja feita uma cotação baseada num No escopo. no escopo, porque senão eu vou lá vejo uma coisa, você vai lá ver outra. Não, sim. E, ó, vou responder em duas instâncias, porque eu acho que são coisas distintas, mas são importantes. Então, veja bem, meu síndico, meu presidente. Não dá para edificar uma casa sem um projeto de engenharia, um projeto arquitetônico. Então, nesse caso específico que o Moreno bem colocou aqui, que nós estávamos conversando, ah, o cliente contratou a minha empresa para avaliar propostas que já estavam feitas. Então, você tem um target mínimo ali de 1,5 milhão de projeto a 4 milhões. E aí chama o consultor, qual projeto que eu fecho? E simplesmente nenhum. Nenhum, porque não dá para cada um cotar uma coisa. Eu sei que isso para alguns é muito básico, mas para a grande maioria às vezes não é, principalmente para o síndico que está naquela condição de oportunidade, levantei a mão porque ninguém levantou, né? E por aí vai. O presidente também, que é um cargo voluntário muitas vezes, ó, eu fui porque, viu, não tinha nenhum representante, vai virar Sim. um bairro minha associação. Então, nós trabalhamos nessa questão de, ó, elabore um bom escopo e esse escopo pode derivar um bom resultado. Nesse caso específico das 6 propostas, né, o target mínimo, que era 1,5 milhão, né, versus 4 milhões de target máximo aí de investimento, tô falando de investimento, de empresas de tecnologia que são muito boas também, mas que cotaram lá o que acharam ideal para o empreendimento, tá certo, o jogo é esse, né? Mas o nosso escopo, ele ficou em 720 mil reais. Metade. Menos Metade do da mínimo. metade do Do mínimo. mínimo. Então, assim, muitas vezes. E tem lugares também que às vezes nós chegamos que às vezes já tem tudo. Então os caras falam: sabe aquela história da Ferrari andando de terceira? É isso aí. Ah, eu tenho aqui câmera, aqui, né? Drone, não sei o que, né? Beleza, mas quem pilota? Que é o que você falou. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque. Meus amigos, tratem muito, muito bem seus vigilantes, seus porteiros, porque você muitas vezes não sabe onde esse cara mora, mas esse cara, ele sabe que hora que teu filho chega da escola, que hora que você chega, quando você tá bem, quando você não tá. E eu já cansei de ver, cara, sabe? Situação de pessoa entrando coagida no condomínio e o vigilante, pô, hoje ele não falou do futebol comigo. Ou então uma situação de mal súbito, poxa, olhei ali o seu Moreno hoje e vi que ele, pô, não tava num astral Tá meio legal. caído. Então, esse é um ponto. E aí, quando a gente vai pra empresa. Às vezes acontece, viu? Mas contrata a minha empresa, porque a minha empresa de tecnologia ou de segurança já tem um especialista em segurança que vai fazer esse projeto. E ok, louvável, muito legal, já fiz projeto estando em empresas também tempos atrás. Só que qual que é o grande problema? Como que. Posso falar lá do comparativo da roça lá? Pode. Eu sou lá de Minas Gerais, tá, gente? Somos. Então, Eu não sou de Minas, eu sou do interior de São Paulo. mas então a gente é do interior, Né? né? Então, e assim, qual que é o grande problema? Como diz meu pai, né, é o cabrito vigiando a horta. Então, assim, por mais que o consultor ele seja extremamente imparcial, extremamente específico nas demandas que ele vai colocar, ele está atrelado a uma empresa que quer vender produto. É. Então, como é que você... E ele tem meta pra bater lá, pô. Você entendeu? Então, é difícil. Por isso que é legal você ter... E assim, o síndico e presidente, que eu acho muito importante, o síndico e presidente levantar a mão e falar assim, viu, antes de alguém falar qualquer coisa, esse aqui é um consultor imparcial que veio, Independente. realizou o projeto e a gente vai seguir esse fluxo. Moreno, quem corta uma árvore aí sem falar antes com o meio ambiente, com um especialista? Ninguém faz isso. Então, segurança, né? Pensa, gente, são 70% do empreendimento é segurança, né? Então, a expectativa sua tem 70% a nível de segurança. Né? Então, a gente tem que olhar com carinho para isso, né, meu amigo? E aí, até você fez um comentário interessante, né? É uma Ferrari andar em terceira, né? Porque o cara nem sabe que tem quarta, quinta. Mas aí, o que acontece? Eu vou usar esse exemplo para chegar no treinamento, né? Aí eu vou puxar um pouquinho sardinha pro meu lado, né? Uma das minhas frentes, acho que você também deve ter na sua empresa, é treinamento, né? Não adianta você ter uma Ferrari e entregar na mão de um cara que tirou a habilitação agora. Exato. Ele vai estourar o motor da Ferrari, né? Que ele não vai entender que tem que trocar de marcha. Bom, então você concorda, ou concorda não, você entende até para o síndico poder abrir os olhos, porque, vou falar, eu recebo muita porta na cara, né? Portada na cara. Não, minha equipe já é nós, né? Nós. Minha equipe já é treinada. Eu já contrato pessoa treinada. Aonde? Contrato treinado aonde? Bom, mas então, você entende que é importante a capacitação profissional? E aí, eu quero que você... a capacitação, o que eu entendo, né? Agora eu sou síndico, eu sou leigo, né? Pô, a empresa me mandou um profissional
já capacitado. Mas capacitado aonde? Então, o que eu quero que você esclareça para o nosso internauta? O treinamento, ele tem que ser feito na base da empresa, aquele pacotão que todo mundo faz, ou ele tem que ser treinado no posto, em loco, para ele poder entender. Aqui a situação é o seguinte, aqui não é apertar botão, aqui é olho no olho. Então, existe essa diferenciação, porque muitas vezes o síndico acredita, não estou denegrindo a imagem das empresas, mas aí o supervisor vai lá, diz, não, estou te trazendo um cara treinado. E aí, o que você orienta o síndico com relação a essas situações de treinamento, né? Usando o seu exemplo de uma Ferrari na mão de um cara que tá estourando o motor dela andando em terceira. Meu amigo, hoje eu gosto. A gente até tem um método, né, que é o Simplifica, que a gente gosta de tratar dentro do que é mais prático para que todos entendam. Não é dizendo que, pô, você nunca vai ter capacidade de entender o que a gente sabe, que a gente estudou determinado ou se especializou, viveu determinado cenário. Mas vamos lá. O treinamento que vem pronto da empresa, ele vem com base em quê? Porque assim, Moreno, na boa, o funcionário das empresas terceirizadas, e eu falo como sendo 8 anos pelo menos da minha vida, foi sendo Você empresa foi, né? terceirizada. Então, entre vigilante e gerente regional ali, cara, teve uma caminhada. E assim, qual que é o grande problema? O funcionário, ele é muito mais do cliente do que da empresa. A empresa é uma ponte para levar o funcionário lá, isso é fato. Então, assim, é óbvio que a personalização do treinamento, ela vem de dentro do empreendimento. E muitas vezes eu falo, a responsabilidade do que é personalizado. Desculpa, tem gente que pode discordar, mas é mais do síndico, muitas vezes do presidente, do que da empresa de segurança. Porque volto a falar a historinha ali do cabrito vigiando a horta, mas assim, mas você treinou com base em qual interesse? Posso fazer uma pergunta para você? Lógico. A gente pode trocar? Lógico. Quantos empreendimentos você já visitou que o manual da empresa era igual de todos? Copia e cola? Vários. Putz, boa pergunta, vários. Né? E ainda, você também deve ter visto isso. Muitos, a pessoa, a empresa, pegou o arquivo, copiou e colou e não mudou o nome do condomínio. Você pega empreendimento horizontal que fala de elevador. De elevador. Meu amigo. Então, assim, são esse tipo de coisa. E assim, os pilares que a gente traz, pô, não é pra trazer um negócio, fora da curva. Veja bem, é mágica aqui, fórmula da NASA. Não, nada disso, ó. Pessoas, processos, estruturas. Acabou o problema. Sim. Então, pessoas são aquelas que operam, os processos que ela executa e quais as estruturas que ela tem para fazer. Decorou essa casinha, acabou o problema, meu amigo. Então, assim, treinamento é fundamental. E outra, Moreno, se a gente for parar para analisar hoje, principalmente aqui em São Paulo, cara, eu falo porque a gente trabalha em outros estados também e você ainda enxerga, né, algumas diferenciações. Sim. Mas em São Paulo especificamente, o turnover é absurdo, Nossa, né? Então, para quem não sabe, as demissões, né, a rotatividade é absurda. A gente tá vivendo, acho que o pior momento, né, da história em relação a recrutamento e seleção. Verdade. Né? Então as pessoas estão, né, indo para o empreendedorismo, algumas estão contando com suporte governamental, algumas estão indo para a informalidade, por aí vai embora. Então, assim, o mercado hoje, meu amigo, e a demanda é muito alta. Então, você acabou de falar um número aí em São Paulo que eu nem sabia, confesso para você. 70 mil. Meu amigo, não sabia. Você imagina 70 mil empreendimentos demandando mão de obra em um período. E aí a galera fala, mas a portaria virtual vai vir para dominar. Nada, meu amigo. Sim. E quem que opera a portaria virtual? É gente, no final das contas é gente. Ainda vai demorar muito ainda pra você ver robô andando aí fazendo trabalho de segurança. Desculpa. Não, mas é verdade. Então você tá deixando claro pro nosso internauta, né, que é o síndico, é administrador de condomínio, enfim, que o treinamento ele tem que ser personalizado. Não dá para vir um pacote pronto, né? Minha opinião. E não, é bacana você falar isso, porque assim, quando a gente fala, Moreno, você é cri-cri, você é isso, é aquilo, posso até ser tudo isso que você fala. Posso até ser tudo isso que você fala, né? Mas aí não sei o que eu tô dizendo. Aí tá aqui um especialista dizendo que o treinamento ele tem que ser personalizado. Não adianta pegar a turma toda do seu condomínio, do condomínio vizinho e tal, que é toda a mesma empresa, ir lá pra sede da empresa, lá eles fazem um treinamento, né, robotizado, né? Meio quadrado. Então, o Lupercio está dizendo isso. Lembra, você que acompanha o programa, Lupercio falou isso agora, o Duque falou isso, o Carlão falou isso e o Elias falou isso. Os consultores de segurança que vieram aqui. Satisfação tá no meio dessa galera. Então, todos falaram a mesma coisa, que o treinamento tem que ser personalizado, tem que ser feito em loco. É bacana, Lupercio, a gente deixar aberto assim e jogar claro, porque o internauta muitas vezes, qual que é a ideia do Previna-se, né? O Previna-se ele nasceu para levar informação, levar conteúdo e conteúdo de qualidade. Que aqui a gente não tá para agradar.
É por isso muitas vezes até o pessoal fala, meu, você vai sair do ar qualquer dia. Mas antes de sair do ar, nós vamos ainda colocar compartilhar muita informação. E daí eu gostei, você comentou quase agora, e a gente tinha falado também fora do ar, que a sua empresa tem um método simplifica, com relação à análise de riscos. Explica isso para o internauta, o que vem a ser esse método? Porque, aí sem falar nomes, né? Cada consultor tem o seu método, né? Sim, sim. Cada consultor cria o seu método, cria a sua... Mas é bacana o internauta entender, até para poder desmistificar isso. Porque quando fala de projeto de segurança, os caras acham que, putz, não, meu. Mas aí o nome é muito interessante. Você é criador do método Simplifica em análise de riscos. A gente batizou isso, cara, e ficou muito legal, viu, Moreno? Porque assim, imagina que eu sou um cara que venho de riscos de indústria. Então, Tá. o que a gente está acostumado no âmbito corporativo, vamos dizer assim? É entregar um documento para alguém que vai conseguir ter condições de ler. Um documento técnico para um técnico, de forma prática, é Tá. isso. Quando eu conheci o mundo de condomínios, ali 18, 19 mais ou menos, o síndico, ele estuda para administrar aquilo tudo, né? Ele se especializa para administração do empreendimento, mas não existe uma obrigatoriedade dele ser um especialista técnico em segurança, saber como uma câmera funciona, né? Até mesmo o pessoal fala, mas o meu presidente, o cara é especialista em TI. Poxa, ele deve colaborar muito com rede, mas segurança é Não, muito além disso. verdade. Então existem várias camadas para o processo. Então o que foi o método Simplifica? Foi de uma bela assembleia que a gente levantou a mão e, aliás, foi uma moradora que nos auxiliou, viu? Eu achei super interessante tudo que o senhor falou, mas parece que eu tô indo numa consulta médica e tô recebendo um diagnóstico que eu não interpreto. Então isso mexeu com a gente, levamos para dentro da cozinha e falamos, gente, isso aqui não é mais para especialista. Isso aqui é uma responsabilidade. Lógico que o documento ele leva, né, a sua OT, entre outras prerrogativas técnicas que devem existir dentro do documento, até para seguir o que demanda a ISO, entre outras coisas. Sim. Mas assim, fica muito mais produtivo hoje, Moreno, na nossa concepção, você demonstrar um documento pro nosso síndico, pro nosso presidente, que ele interprete, ó, veja, essa aqui é a imagem de um problema, isso aqui é o que ele causa, isso aqui é como eu corrijo. E o tempo é com você, amigão. Você é o civil criminal que vai responder por isso se der uma, né? Então assim, a gente faz o laudo de forma mais simples, evidenciando com bastante foto, com bastante imagem, com bastante estudo, né, de fato. Porque assim, hoje em dia o macro vem pro consultor também, infelizmente. Quantos empreendimentos você senta, você olha lá, poxa, a análise de risco daqui tá igual ao dali só porque é vizinho. Não, não. São riscos distintos, né? Tem lugar que tem piscina, tem lugar que não tem lugar que tem uma situação, tem lugar que não. Enfim, público do empreendimento. Então, poxa, você mediu ali o público, a questão hereditária do público que tem dentro do empreendimento, é mais suscetível a ter problemas de doenças, infarto, mal súbito, né? O empreendimento, a parte de uma área de APP com vegetação, vai ter incêndio. Então, isso é o personalizado. Não dá para ter um manual igual para todos. Então, a gente criou um método para favorecer você síndico, você presidente, que está buscando de algo claro. Ó, preciso fazer algo claro no meu empreendimento. E o principal, Moreno, defender esse síndico, esse presidente. Por quê? Na Assembleia, eu fui lá, fiz o meu documento, tá aqui, análise de risco, prezado, isso aqui é meu consultor, ele vai apresentar o que ele identificou. Tal, beleza? O que a gente fez? Acabou de mostrar todas as fragilidades do empreendimento e quais Sim. são as ações para corrigir ela. É a empresa de segurança que está falando? Não. A empresa de tecnologia está falando? Não. É o advogado que está falando? Não. É o presidente de TI? Não. É um consultor especializado naquele cenário. E o mais importante, independente, né? Exatamente. Não tem nessa... É imparcial, não vendo produto, cara. Você não vai ver, né? você não vai querer empurrar. Até fazendo um parênteses no que você está falando. Eu tive uma oportunidade, até você falou das 6 propostas lá, onde tinha, vamos dizer, a mais barata era 1,5 milhão, e a outra 4,5 milhões. Eu fui numa. Daí você comentou também da situação de a gente chegar no condomínio e já tá tudo pronto, né? Uhum. Tudo. Eu fui participar de uma situação aí onde um consultor tinha feito um projeto lá. 78 câmeras. Só que eu não sabia. Né? Ele já tinha entregue pro síndico um projeto com 78 câmeras. E aí eu fui lá, fiz aquilo que a gente faz, né? E no meu deu 23 câmeras. O síndico, peraí, mas alguma coisa tá errada. Ele falou assim, ele querendo dizer que eu tava errado. Eu falei, meu, tá aqui, ó, 78? Como que você pode... Eu falei, pera um pouquinho. 78 baseado em quê? Né? Aqui tem 23, mas 23, daí as 23 varria todo o empreendimento. Então, o que acontece? Pra você entender o que o Lupercio está dizendo. Essa de 78, o cara era de uma empresa de vigilância. Então lá ele tinha, no almoxarifado dele, né, a prateleira cheia de câmera que ele tinha que desovar.
Então, esse é o cuidado também que o síndico tem que ter na hora da contratação, de buscar alguém imparcial e independente, sem ter aquela de que eu tenho que vender. É isso mais ou menos que você está dizendo, né? É, meu irmão, e outra, às vezes eu falo, menos é mais. Então, assim, já passei por cenários como esse também, que você chega no empreendimento, o cara fala, não, mas aqui a gente tem tudo que há de mais moderno no mercado. Aí você fala, que legal. E como que Quem tá? Quem pilota? pilota? Pô, cara, isso é matador. Então, assim, poxa, não adianta você ter uma baita de uma tecnologia, tomando cuidado pra não falar palavrão, Né? uma baita de uma tecnologia dentro do empreendimento Se não e sabe você não tem operar. quem pilota, cara. Aí, desculpa, né? Como diz um dos meus consultores, é um papel bonito, né? Não, e o dinheiro jogado fora também, né? Exato, exato. Olha só, 19 horas 30 minutos. Estamos encerrando aqui nosso primeiro bloco. Então, muito obrigado a você que nos acompanha. Obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Lembrando, né? Hoje, dia 6 de novembro de 2025, esse é o episódio 140 do podcast Previna-se. Eu quero aqui honrar novamente os nossos patrocinadores. Então, você que busca uma empresa especializada em manutenção preventiva, manutenção corretiva de elevadores multimarcas, estamos com o apoio da Orion Lift, uma empresa genuinamente nacional, a sede fica aqui em São Paulo, aí na região da Moca, um parque industrial espetacular. Eu sou suspeito para falar, mas quando eu fui lá a primeira vez, eu fiquei de boca aberta, sabe? Então, faça uma consulta com eles, escaneia o QR Code aí, bate um papo lá, que vocês vão se surpreender com a qualidade e um detalhe, né? Eficiência no atendimento. Orion Lift Elevadores. Nova Estratégia Consultoria, uma empresa especializada em segurança patrimonial, projetos personalizados, análise de riscos, testes operacionais, manual de normas e procedimentos, sem copia e cola, treinamento para equipes. Nova Estratégia Consultoria atua reduzindo riscos através da prevenção. Então, você que busca aí entender como é que está a segurança do seu condomínio, bate um papo lá com a rapaziada da Nova Estratégia. Também estreando hoje com a gente aqui, General Bombas. Eles atuam com uma abordagem integrada, cuidando desde a manutenção preventiva até a resolução de emergências, sempre priorizando a eficiência e a redução de custos para os clientes em motobombas, piscinas, parte elétrica, hidráulica e reservatórios de água. Então, bate um papo aí com a rapaziada da General Bombas. Obrigado, viu, Edmilson? Obrigado pela parceria e por estar chegando para agregar com a gente aqui. Também estamos com o apoio da Tracom, administradora de condomínios. Eles oferecem administração completa, com inovação e tecnologia. Soluções inovadoras para associações, construtoras e incorporadoras. Tracom, transformando condomínios, conectando vidas. E Market for You, mini mercado sem atendentes, que traz praticidade e preços justos para suas compras a qualquer hora do dia ou da noite. E o melhor de tudo, sem custo para o condomínio. Deixe seu condomínio mais prático com o mini mercado 24 horas. Bom, Lupércio, é o seguinte, eu estou assistindo o programa lá, estou síndico e sabe aquela que assumi a sindicatura agora, né? Tinha lá um outro síndico. E no condomínio que eu estou síndico agora, que eu mudei faz pouco tempo, eu percebi, até conversando com os vizinhos, que existe uma rotatividade não de mão de obra, mas de empresa. Sabe? Os síndicos anteriores, você abriu o olho, síndico, presta atenção. Os síndicos anteriores, todo ano, na época do dissídio, ia pro mercado fazer cotação. E daí, sabe aquele leilão? Tipo, a empresa hoje está cobrando 20 mil. O ano que vem vai ter aumento. Só que aí, o ano que vem, com o aumento, vem uma outra e cobra 20 mil. E fica 20 mil. E nunca tem... Eu quero chegar aonde, né? Como é que você vê o mercado de serviços hoje, as prestadoras de serviços? Eu tô te falando isso, eu já quero até... Eu vou emendar duas perguntas na mesma. Até eu dou risada, mas é triste isso. Empresas prestadoras de serviços. Hoje em dia, se você colocar no Google aí, parece trocentas mil. E então são duas perguntas. Como é que você vê o mercado hoje, né? Essa situação dessa guerra de preço? Porque eu entendo o seguinte, eu posso estar enganado, eu sou leigo, estou síndico. O que eu acredito? Você não está vendo, mas aqui no estúdio estamos em 4 pessoas, né? 4 pessoas. Eu, Lupércio e a produção e a direção do programa. Estamos em 4 aqui. Então imagina, cada um aqui tem uma empresa. As 4 empresas têm o mesmo custo. Custo que eu digo com relação aos impostos, às taxas, sabe? Então, a planilha aberta é meio que parecida uma da outra. Sim. Talvez o que vai mudar? Um custo operacional, talvez uma empresa tenha um custo maior ou menor, mas não vai variar muito de uma para outra. Então, o que eu quero que você
eu tô me alongando na pergunta, mas como é que você vê o mercado hoje dessas empresas prestadoras de serviços? E tá bom, aí o síndico escolheu. Você recomenda o síndico visitar a empresa? Visitar a sede da empresa? Por que que eu tô te perguntando isso? Eu fui visitar um síndico, fez aquilo que fez com você aquela hora lá, né? Que você falou. Uhum. De uma apresentou 6 Sabatina. propostas, é. Aí ele me falou assim: olha, eu escolhi 4 empresas, Moreno. Me entregou lá o endereço das 4 empresas e eu fui visitar as empresas, né? Não é história repetida, não, né? É porque isso acontece várias vezes. Fui visitar as 4 empresas. Das 4, 2 existiam fisicamente. Uma tinha mudado fazia pouco tempo e uma outra era coworking. Então, a pergunta é a seguinte: como é que você vê o mercado de serviços, né? E essas empresas de portaria, limpeza. E com relação aos custos, né? É saudável o síndico ficar esfolando a empresa, sabe? Pedindo desconto em tudo, desconto, desconto. E aí, consequentemente, vai sobrar lá na mão de obra, né? Consequentemente, ela vai deixar de pagar alguma coisa ou vai sonegar alguma coisa. Como é que tá o mercado hoje? Sim, Como é que vamos você vê o lá. mercado? Eu entendo, cara, essa pergunta é sensacional, cara, porque assim, a gente acabou de falar que 70% do empreendimento é segurança. Então, com certeza é o PEC, né? É o que você vai bater primeiro para tentar buscar otimização, porque é mais expressivo, digamos assim. Então, qualquer migração que você tem no empreendimento que não conseguiu aprovar, vai bater ali. Agora, o que que eu entendo? Primeira coisa, sobre empresa de segurança. Eu acho que antes de olhar preço, tem que olhar estrutura e reputação de mercado. Então, assim, é o que você falou, a empresa tem que existir. Acho que a visitação ela é importante, né? Não necessariamente que seja o síndico sozinho, trancado numa sala, desculpa. É, Mas assim, pô, pega lá a sua equipe, pega seu gestor, visita a empresa, vê que ela existe, depois pega o seu jurídico ou administradora, pede para fazer o levantamento de toda a documentação dessa empresa, quantidade de processo, saúde financeira, porque quando eu volto lá atrás, ô Mariana, e falo sobre vida, reputação e colapso financeiro, se essa empresa ela tem um colapso financeiro que impacta numa quebra e ela quebra dentro do teu vai empreendimento, meu sobrar. amigo, É, ajoelha e reza. Porque, mas viu, a gente segurou a fatura. Beleza, meu amigo, mas quantos funcionários passaram lá e vão processar? Desculpa, essa conta nunca fecha. Então, audita, pede para sua administradora, para seu advogado sempre auditar. Pô, mas eu tô extremamente feliz com a empresa que eu tenho hoje. Não interessa, cara. Continua auditando todos os dias e se ficou na dúvida, chama o financeiro para conversar. Sobre a tabela de preço, é muito prático. Hoje em dia, né, a maioria das planilhas abertas que vem, já vem ali salário, benefício, entre outras coisas. O que, que eu acho super interessante? Quando você vai montar o contrato, volto a falar, por que não o consultor elaborar esse escopo? Por quê, gente? Porque vamos lá. A empresa de segurança ela vai lá, ela coloca um posto 24 horas de portaria para o seu prédio. Vamos pensar no cenário inicial. Beleza. Esse funcionário vai trabalhar 12 horas lá. Quais são as demandas dele? E com base nessas demandas, o que a empresa tem que suprir ainda mais? Né? Se a gente está vivendo um mundo aí que a gente está vendo o turnover cada vez mais agressivo, a quantidade de demissões, entre outras coisas, de repente uma empresa que está pagando um pouco a mais, ela se torna mais importante. Por quê? Porque ela paga mais para o funcionário, automaticamente você provê uma retenção maior de mão de obra. menos turnover. Meu Deus! E outra, falando ainda sobre a troca das empresas e o quão massivo é isso, por isso que eu acho, cuidem muito, síndicos, cuidem muito dos seus empreendimentos e das pessoas que têm dentro do empreendimento, porque a rotatividade aumenta o risco. Hoje tá eu e Moreno trabalhando aí no seu empreendimento, né? E amanhã, depois que a gente sair do empreendimento, vocês não sabem mais. Perdeu a relação com a gente. Não sabe o que, que o mercado fez com a gente. Não sabe o que, que o mundo fez com essas pessoas. Né? Então, é aquela história da faca no pescoço. Né? Poxa, depois que foi embora, não sei se está passando bem, se está com dívida, se já estava, se está se convertendo ao crime, entre outras coisas. E não tenha dúvida que o melhor cenário, aliás, o cenário que ele melhor conhece é o empreendimento que ele trabalhou. Verdade. Então, cuidem dos seus profissionais da segurança. Eu não canso de falar isso. Então, na hora de escolher a empresa de segurança, olha muito isso. Vai lá, vê se tem muita reclamação, vê se a empresa tem um diferencial. E se não tiver, pô, dá pelo condomínio um benefício a mais. Torne o seu empreendimento. Quantos funcionários você já perdeu aí porque falou, não, vou Putz. trabalhar lá no condomínio XPTO porque É. lá é muito melhor, eu ganho mais, porque não sei o quê. E às vezes você define até o funcionário, né? Às vezes nas escolas de formação ou quando você vai assistir alguma aula para resgatar ali um perfil, um hunter específico ali, né? Ah, é muito comum a gente ver, eu pedi conta da empresa que eu trabalhava porque não tinha procedimento lá, eu gosto de trabalhar certinho. Poxa, cara, um profissional desse, ele tem que... E aquilo, é salvar esses funcionários, entende?
Então, de forma bem prática, cuidado, viu, gente? Não, Cuidado. e é bacana tudo isso que você está falando, pelo seguinte, porque uma oportunidade aí, eu até comentei com o síndico, né? Falei para ele assim, poxa, por que que você não conversa com a empresa e dá um bônus, sabe? Porque assim, vocês vão me entender, qualquer 150, R$ 200, Digo até né? menos, viu, meu né, amigo? nesse salário que é um problema grave, né? Esse salário, esse piso salarial aí de portaria, de limpeza, enfim, é um piso muito baixo. Então, qualquer 50, R$ 100, né? Faz a diferença. E é isso que ele vai buscar, que você acabou de falar, né? Pô, você saiu da empresa por quê? Ah, porque a empresa X me ofereceu uma cesta básica a mais. E o clima também, Moreno, sabe? Por exemplo, meu, a gente fazendo entrevistas aí com vários empreendimentos e fazendo entrevista também com os funcionários, porque às vezes o consultor entra, mas por que você tá falando com o meu funcionário que foi demitido? Porque eu quero saber para onde ele vai, o que, que ele tá fazendo, o que, que ele pensa e por que, que ele saiu. Então, por exemplo, o próprio empreendimento tem que conscientizar, eu digo síndico, conscientize também seus moradores a respeitarem a segurança. Pô, cara, é igual a segurança pública. Não, não vou parar o carro. Ah, vai dar problema, não sei o quê. Cara, esse jeitinho, maldito jeitinho brasileiro. Né? Então, assim, pô, se você não respeita a sua segurança, você acha que na hora que tiver realmente acontecendo algum problema dentro do empreendimento, que vai escoar um risco pra dentro do seu apartamento, da sua casa, ele vai te defender? Não vai. Trata bem a segurança, Mas é gente. bacana, essa comparação sua é espetacular pelo seguinte, porque assim, muitas vezes o morador ele acaba comprando um empreendimento, né? Comprando, não, ele compra um imóvel no empreendimento, porque ali tem ali a segurança, tá, enfim. Só que ele burla, ele não segue. Então, nos procedimentos que a gente escreve, né? Por exemplo, uma coisa básica, ele tem que chegar e, por exemplo, baixar o vidro do carro. Ele não quer baixar o vidro do carro, porque ele não quer se expor. A gente escuta muito isso, né? Ah, Nossa. vou me expor. Só que você vai no LinkedIn do cara, você vai no Instagram do cara, tá a vida dele inteira lá. É. Então ele não se expõe para equipe de serviços, porque ele diz, ah, não vou me expor. Só que aí ele se expõe para. Então, daí, até a gente não tinha falado sobre isso, mas vamos migrar para essa. A tecnologia, ela é espetacular, ela veio para ficar. Eu tenho rede social, né? Mas a rede social é um problema, né? Com certeza, é o que você acabou de falar. O cara vai lá e posta ali, ah, partiu o litoral, o bandido partiu sua casa, né? E por aí vai embora. Partiu Dubai, É, tá? Eu parti o seu banco, né? isso, eu te arrebentar. E é normal, infelizmente, desculpa o termo chulo, mas, Moreno, não sei se a gente vai entrar nesse aspecto também, mas o grande problema é que nós entramos em empreendimento. Eu falo, cara, é horrível você entrar em empreendimento depois que já deu a dor. Porque pra nós também o trabalho é muito maior, entendeu? Então quando a gente fala do previna-se, pô, previna-se, meu cara síndico, meu cara presidente, porque você evita muito transtorno, né, pra muita gente, né? Projeto preventivo, cara, ele evita muita dor de cabeça, meu amigo. E é bom você tocar nesse assunto, porque assim, a gente vive, infelizmente, de exemplos, né? Eu participei de uma concorrência entre consultores, e eu perdi a cotação. Perdi. Perdi não, deixei de ganhar, né? Deixei de ganhar. Passaram-se, acho que 5 meses. O síndico me ligou. Pô, eu queria falar com você e tal, eu tive um probleminha aqui, você pode dar um pulo aqui? Eu falei, não, mas você não contratou fulano de tal? Ele falou, então, resumindo, tinha lá um ponto cego, tinha um probleminha no projeto. Aí, a gente também não conversou isso antes, mas a gente vai conversando, vai surgindo. Quem é o profissional habilitado? Aí, vamos, pra você entender, síndico. Não tô indo contra, mas entenda assim: segurança privada é uma coisa, segurança pública é outra. São dois cenários totalmente diferentes. Totalmente. Então tome cuidado, até se algum dos senhores graduados estiver me assistindo, depois a gente conversa, não tô indo contra vocês. Não tô indo contra capitão, tenente, major, tenente coronel, nada disso, não tô indo contra. Até pra você chegar na patente que você chegou, você batalhou, você lutou. Só que entenda uma coisa, segurança pública é uma coisa, né? Então, academia, tudo lá que vocês passam, eu acho espetacular. Mas você tem que ser especialista também em segurança privada. Voltando pra cá, o que aconteceu? Eles contrataram um consultor que tem várias estrelas aqui. Só que a estrela aqui, ele adquiriu na academia. Na academia e segurança pública. A privada tem uma distância muito grande entre as duas. Então, vamos lá. Quem hoje, pensando em formação, pensando em graduação, que né, hoje a segurança privada ela é graduação. Quem é o profissional habilitado para fazer esse trabalho que nós fazemos, né? Esse trabalho que a gente faz lá de análise de riscos, você faz com o seu método Simplifica. Quem é o profissional habilitado para chegar no síndico e falar assim, olha, eu sou
um consultor de segurança, estou habilitado para desenvolver um trabalho de consultoria para o seu empreendimento. Quem que é esse profissional? Ele tem que ter alguma formação? Ou ele... Sabe aquele achômetro? Ah, põe a câmera ali, por quê? Ah, porque ali eu acho que vai ficar bacana. Meu, Eu acho que assim, ó, o Moreno, quando você faz esse comparativo, eu acho sensacional, porque assim, respeito extremo pela força pública, principalmente aí o que aconteceu agora, mais recente. recentemente no Rio de Janeiro, Então, né? meu amigo, tem vários amigos, e eu tenho muitos amigos conscientes, né? Eu tenho amigos que já se aposentaram e ainda participam das nossas sabatinas aí com opinião, alguns que estão ativos, às vezes, colabora comigo, tem esse entrosamento da segurança Boa. pública e da segurança privada, mas veja bem, e aí eu quero trazer o cenário para vocês imaginarem. Vamos pensar no profissional hoje de segurança pública e nas ações dele em campo. Então, porque o grande problema é esse, às vezes o treinamento que vem para dentro do empreendimento, ele tem que ponderar alguns aspectos, né, dentro, e aí a gente fala até do que é legal. Então, por exemplo, o agente, né, o policial que tá na rua, e com todo respeito, porque eu não vivi esse cenário, eu vivi dentro do patrimônio, então eu falo o que eu assisto, né? Sim. O profissional que está em campo, ele tá com a visão dele 360. Você pode ver, você tá vendo um patrulhamento policial na rua, tá sempre um de costas pro outro, é um olhar 360, a preocupação é muito maior, né? O nervo tá ali a flor da pele o tempo todo. Por quê? Porque o risco para esse profissional de segurança pública, ele vem de todo lado, meu amigo. Exatamente. E assim, eles são um alvo na sociedade, porque, pô, você tá vendo a viatura ali, todo mundo tá vendo a polícia, mas a polícia não tá vendo exatamente quem são. Então, por isso que o método de abordagem, a aplicação é totalmente diferente. A visão é 360, assim, poxa, meu respeito máximo à força pública. Mas quando a gente traz para dentro da segurança privada, você imagina que é um profissional que está trabalhando dentro de um empreendimento, entre aspas, controlado, porque a força pública se torna um recurso externo para auxiliar esse profissional, digamos Sim. assim, e ele trata ali uma condição mais administrativa, ou seja, o controle de acesso, ele está coletando informações, né, ele está balizando um acesso para determinado lugar. E aí, quando a gente entra no que é conceito universal de segurança, que aí sim se aplica as duas modalidades, tanto segurança pública, desculpa, quanto a segurança privada, nós estamos falando de detecção, retardo e resposta. Sim. É igual para É. nós. O que muda realmente é o efeito dessa ação, né? Então, por exemplo, como que você vai chegar num condomínio e falar, vai, coloca a mão na parede aí, não pode, entendeu? Então, assim, ó, às vezes até o próprio abre o porta-mala, né? No caso das associações, que é mais delicado ainda. Então, assim, não, mas você não pode tirar o meu direito de vir. Como que baliza isso? Não, você não tem poder de polícia, você não tem poder de trânsito para pedir para diminuir. Então, essa pedagogia, né, dentro do patrimônio, ela é muito mais delicada. Então, por isso que eu falo às vezes para os síndicos, falo, ó, eu acho super interessante quando você tem um cara de força pública dentro, força pública em respeito a todas as frentes da segurança pública do Brasil. Mas assim, quando você tem um profissional dessa área, bem engajado, que ele escuta, meu amigo, aí ele, né, eu tenho vários exemplos. Muda que a ele fala, visão. cara, realmente, e É. traz muito pra nós. Sim. Treinamento, meu amigo, tem o que falar, a parte tática dos caras é sensacional, o campo é outra história. Mas assim, eu acho que quando a gente traz pra dentro do privado, tem alguns cuidados. Sabe aquela malandragem que a gente falou de segurança, né, entre Sim, aspas, com é. todo respeito? É, pô, o que realmente eu posso, o que eu não posso? Porque quando a gente fala, voltando à fita daí ainda, senhores, quando a gente fala lá de vida, reputação e financeiro, às vezes tem alguma ação ali que eu vou adotar, que é pra, na minha concepção, né, pô, não, aquilo ali vai conter um risco massivo, nananã, destrutivo, nananã, e no final da história, ele te trouxe um problema maior do que o risco que você estava controlando. Então, por isso que eu acho. Então, assim, não quero. Existe uma diferença entre ambos, existe um respeito, tem migrações para ambos os lados, né, meu amigo? Isso que eu acho muito legal. E assim, respeito máximo à força pública, mas eu entendo que dentro de condomínio e associação, por ser um ambiente controlado, até, vamos lá, né? A própria força pública, para atender esses empreendimentos, muitas vezes faz identificação. Né, então assim, você tá tratando, não tem como você chegar numa indústria, por exemplo, derruba o portão e, pô, vamos resolver. Depende da causa, mas não é comum Não é acontecer. comum. Então, quando você tá dentro do ambiente controlado, segurança privada, que já fala, né, o nome já fala, Privada. segurança pública, âmbito aberto, né? Então, não que um policial militar, um policial civil ou qualquer um da área, né, da força pública, ele possa se especializar nesse cenário para trazer melhorias. Mas pensa comigo, meu amigo, é muita coisa que a gente assiste todo dia, né? Acho que os caras da força pública não têm esse tempo, talvez, que nós temos de estudar, né? Enfim. Então, eu concordo com você. E daí, viu, síndico, até para você poder entender o que a gente está conversando aqui, né? Esse pessoal, tira o chapéu para eles, espetacular. Só que eles precisam buscar essa especialização, né? Que muitas vezes por falta de tempo. Eu tô falando isso porque, igual nesse empreendimento, o cidadão se apresentou lá como
né, cheio de estrelas, só que ele conhece muito da segurança pública. E em uma situação privada, ele deixou algumas brechas e aí chega aquilo que você falou. A gente muitas vezes é chamado para apagar o fogo, né? É. Antes do fogo pegar. E assim, é o que eu falo, esse vínculo ele é importantíssimo, né, o Moreno, pra nós. Meu, não tem nem o que falar. Mas eu acho que assim, esse respeito entre as áreas, né? E eu acho que a privada colabora muito com a pública, meu Putz, amigo. demais, demais. Meu, sei lá, roubaram não sei o que. Os sistemas que estão vindo hoje em dia, né? O Detecta, entre outras coisas aí, pô, identificou um CPF ali que tá buscado. Liga pra polícia, ó. Avisa. Você tá colaborando, ó. Tem um carro produto de furto que tá dentro do empreendimento. Só vim buscar. Então a gente acaba colaborando muito com a força pública, né? Até É uma troca porque boa. essa situação de formação, de treinamento, aí eu quero voltar a falar para você, síndico, e essa importância até, não vou dizer só especificamente treinamento, né? Mas até recentemente eu até brinquei, né? Falei que surgiu no mercado aí agora a visita do supervisor via biometria. Que o cara para a viatura na calçada, faz assim pro porteiro, o porteiro de lá responde. A situação dessas visitas, né, do supervisor. Eu sou da época, né? Sou um pouquinho mais velho que você. Eu sou da época que não tinha supervisor de segurança. Era inspetor de segurança. E os inspetores, eles tinham um papel, assim, fundamental. Eles eram o elo do cliente até com a empresa. Hoje em dia eu vejo, não estou denegrindo a imagem, né? Hoje em dia não tem mais o inspetor de segurança, é o supervisor, que muitos deles vão no cliente, assim, meio que naquela visita relâmpago e não fala com o cliente. Sim. Então, qual que é a sua opinião com relação a essa visita operacional, né? Porque tudo bem, eu vejo que muitas empresas criaram até departamentos de pós-venda, disso, aquilo, fantástico. Mas eu entendo ainda que a figura do supervisor, né? Ele tem que aparecer, tanto para a equipe quanto para o cliente tem que saber quem é o supervisor. Porque tem uma empresa que eu presto consultoria, onde os clientes não conhecem o supervisor. E é comum. O supervisor passa lá, ele fala male com o líder da portaria, líder da limpeza e vai embora. Lamentavelmente é comum, mestre. Sabe por quê? Eu venho dessa época da supervisão que a gente brinca, né? Os caras mais antigos aí vão lembrar. Mas quando realmente a gente visitava posto para fazer supervisão, para fazer inspeção, Sim. que é o termo. Por isso que era o inspetor. Hoje em dia o que eu percebo? O inspetor de segurança, o supervisor de segurança, o representante operacional ali da empresa, ele é um cara que ele tá dentro do indireto, sendo pago, né, de certa forma pelo cliente, porque tá dentro do escopo da proposta, mas é para tratar problemas que são da operação. Então, por exemplo, o cara vai lá para bater o lerite, para ver se o uniforme tá em dia, cobertura, levar cobertura e não sei o quê, beleza. E o manual de procedimento, e o treinamento, e a orientação, e a política de qualidade da empresa, isso daí não existe. Que era o que ele tinha que fazer. E aí isso daí abre o mercado para nós, meu irmão. Sabe por quê? Porque hoje o síndico ele já entendeu. Pô, o preço é taxativo de mercado. A entrega, praticamente a mesma coisa, porque o custo é igual para todos. Então, Sim. tipo, tem como o cara falar que vai ter um consultor dedicado ali na minha operação, porque não vai. Não vai ter. E aí, eu digo que abriu o mercado para nós porque o síndico ele começou a olhar e ele falou assim: faz 3 anos que eu tô trocando empresa e o resultado é o mesmo. O que tá faltando? A estratégia do negócio, a visão. Então vem o Moreno, vem o Lupercio, vem os outros colegas de profissão. E é muita demanda. Então, é essa conscientização, geralmente, que eu levo para o síndico, para o presidente. Não espere que a empresa de tecnologia, que a empresa de segurança vai sanar todos os problemas. Por mais que você seja apaixonado pelos funcionários, sempre vai ter um detalhe. Quantas auditorias a gente não faz? A gente estava falando um pouquinho antes ali sobre método. Profissionais renomadíssimos de mercado, que às vezes você pega uma análise, porque às vezes acontece, né? O Simplifica, ele veio também disso daí. De um dos clientes falar assim, viu, Lupercio, a gente não fechou com você na data tal, mas a gente queria que você viesse dar um pulinho aqui. Aí você chega lá no cliente, ele pega uma bíblia grossona assim, ele coloca em cima da mesa, bíblia com todo respeito, pessoal, um documento muito extenso. Documento extenso. Coloca em cima e fala, essa aí é a análise de risco que fizeram pra mim. Falei, cara, nossa, bem completo, hein? Então, mas tá em braille, não consigo entender, não consigo ler. E aí a gente vem e aí fala, pô, cara, não, é um baita de um produto, mas o cara que vai tocar essa parada não conhece. Então, assim, de forma bem prática, né? Você vai contra... Hoje é o que eu digo, né? Não fazendo merchan da empresa, mas o que eu entendo que é o ideal para todas as contratações. Hoje na JL, o que nós fazemos? Nós fazemos o orçamento da proposta e dentro do orçamento da proposta tem um time de acompanhamento. O que o síndico pode remover.
Mas nós orientamos, você vai fazer o projeto e esse escopo que você quer fazer, né, esse escopo de análise de risco para um cenário ideal, você quer que ele vá até que instância? Não, eu quero que você apresente para minha assembleia, de modo que a assembleia vote se eu vou fazer ou não. Eu falei, então, ó, tá aqui o projeto e tá aqui a nossa ida para a assembleia. Tá. A assembleia votou que vai seguir com o projeto, aí você faz um outro contrato pra gente vir acompanhar que execute nessa formato. Porque assim, tem empreendimento que a gente fez lá em 2022, por exemplo, aí chegou em 2024, o cara terminou o projeto e falou, ó, agora você valida pra gente? Beleza, dá o as-built do projeto, que daí você vai falar de tecnologia. Vai Sim. metro a metro, não tem como ser diferente. É a massa barro mesmo, né? Sim. Metro a metro, realmente o produto é. Não, viu, mas ó, aqui não é isso aqui. Essa bitola não é o fio, esse aqui não é o. Essa câmera não era pra estar aqui, essa catraca era diferente. E aí, meu amigo, pronto, tá feito o Frankenstein, entendeu? Não tem o que fazer. Mas por que tá colocando tecnologia A se eu pedir pra colocar B? Ah, porque ninguém acompanhou e tá tudo bem, porque o síndico não tem esse tempo, cara. Então, vejam a importância da consultoria. Como é que você vai direcionar essa E do responsabilidade? acompanhamento, né? Então, Pra- se tivesse o consultor acompanhando tudo ali, Exato, Moreno. E outra, aí que tá o problema, porque às vezes tem síndico que chega e fala assim: não, mas eu já deleguei pro supervisor da empresa de segurança acompanhar. Desculpa, o cara tem 40, 50 clientes pra atender na semana. não vai fazer. Não é prioridade dele, cara. Desculpa, não é prioridade. E se perder, às vezes o cara até fala: desculpa, não pude te atender. Então ele justifica pro cliente, ele justifica na empresa, aí o cliente fala. Pô, mas vocês não me falaram isso. E lá na empresa ele também justifica, fala: não, meu cara tem 50 clientes. Ó, pra você ver aqui, essa balança aí. Não, eu tô entendendo e tô me colocando no lugar do síndico. Então, eu tô síndico agora, estou síndico agora, entendendo o seguinte: poxa, então não adianta eu querer ficar esfolando a empresa de desconto pra tudo, sabe? Então, daí é onde eu sempre falo isso aqui, e até já me falaram que eu sou repetitivo. Sou mesmo. Não é por preço que se contrata uma empresa, então, de De jeito nenhum. serviços, né? Seja uma empresa de serviços de portaria, de limpeza, manutenção, ou mesmo empresa de vigilância. Não é por preço, né? Então você tem que ver o escopo que você precisa, baseado numa consultoria. Ó, você precisa disso, 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 inclusive da visita do supervisor. Sim. O supervisor tem que estar lá, porque senão eu faço alguns trabalhos para algumas empresas. E qual que é a dor? A equipe fala: o supervisor não passa aqui. É. Ou quando ele passa naquela voando para tipo entregar um uniforme ou para levar uma cobertura. Então o inspetor agora, inspetor não, o supervisor tá fazendo papel de motorista. Não, e outra, cara, aí eu vou além com você. Ó, pra você ver que mundo maluco que a gente vive. As empresas de terceirização de serviços, o produto delas são pessoas. Pessoas. Empresa pessoas. de terceirização de serviço vende gente, é isso. Gente desmotivada não produz, o produto fica ruim. É Sem isso, dúvida, meu amigo. Então, é. assim, pô, como que ninguém ainda entendeu que a fórmula mágica é essa? E aí o síndico, às vezes, que fica ali esfolando, preciso que você abaixa, que você abaixa. Se essa empresa, ela não tem saúde financeira para manter a operação dela, ela começa a negociar imposto, começa a deixar de pagar uma coisinha ali, uma coisinha aqui para não ficar no negativo. Daqui a pouco, meu amigo, vira essa bola de neve aí que você não queira que estoure no seu condomínio, porque senão Não, você e tá, o problema é o seguinte: você acabou de falar isso também. A bola de neve vai estourar na porta do condomínio depois. É isso. Porque essa empresa, né, vai quebrar, ela vai quebrar, porque a saúde financeira dela já não tá tudo isso, quebrou. A mão de obra, quem tá trabalhando, tem que receber. E aí chega lá no processo, aí vai o processo trabalhista. Pô, você trabalhava onde? No condomínio X. Vai lá, o síndico do condomínio X. Tá aqui a fatura pra você pagar. É Acabou. isso aí. Então, a dor poderia ser minimizada, né? E aí eu vou além com você, ó, quando a gente fala sobre prevenção, né? O síndico, muitas vezes, que vai ser questionado por uma rata dessa, a primeira coisa que vem na hora da assembleia é falar, viu, a gente vai ter mais 200 pau de pagar aqui, porque a empresa quebrou e a gente vai ter que indenizar todos os funcionários. A primeira coisa que a assembleia vai falar pra ele, falou, mas você não estava Você não auditando a viu? documentação? É. Você não fez um edital mensalmente, aí não tá tendo auditoria dos números, não sabe como tá a saúde financeira da empresa? Então, pô, você entende? Bom, olha só, 20 horas, né? 20 horas, nós precisamos já nos encaminhar para o final do programa. Mas antes disso, o que que eu vou honrar aqui os nossos anunciantes novamente, mas eu já vou te deixar aí uma missão. Vamos lá. Quando voltar para você agora, eu vou te passar a palavra daqui a pouco. Eu quero que você deixe uma mensagem final para o nosso internauta. Mensagem final, voltado para essa situação a importância da prevenção, a importância de uma consultoria de segurança bem feita, porque o assunto hoje foi segurança. Então você vai deixar a mensagem final e seus contatos, entendeu? Claro. Tô assistindo o programa lá e tô pensando, putz, meu, essa empresa aqui tá zoada. Não tem. A câmera ali faz 10 anos que tá ali e já tá com pó.
né? E nem lente tem mais. Então, daqui a pouco, eu vou honrar os anunciantes, daqui a pouco. Mensagem final e seus contatos, beleza? Maravilha, maravilha. Você, internauta, que esteve com a gente até agora, né? Que está com a gente até agora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Lembrando, toda quinta-feira estamos aqui ao vivo, das 19 às 20, levando informação, levando tendências, levando muitas vezes a solução do seu problema, né? Então, você que tem interesse em participar com a gente, né? Você que tem interesse em participar com a gente, colaborar aqui com o Podcast Previna-se. Encaminhe sua mensagem através do Instagram, @podcastprevina-se ou @Moreno Consultor. Esses dois são os canais, você encaminha lá, a produção vai fazer uma triagem, né? Porque tem umas sugestões também que os caras querem que a gente plante bananeira aqui. Não, é sugestão relacionada a temas voltados à segurança, né? É bom deixar claro que sugestões para o tema de segurança, tema voltado a condomínio, até se for o caso sugerindo convidados, fica à vontade. Aqui tua voz tem força, visamos a transparência e o compromisso com você, internauta, pois a prevenção começa com a informação. Quem assiste sabe. Bom, nosso programa ele tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então, você que busca uma empresa especializada em manutenção preventiva, manutenção corretiva de elevadores multimarcas, Orion Lift está no mercado há mais de 20 anos, sede própria aqui em São Paulo, região da Moca, um parque industrial de deixar queixo caído, né? Então, marca uma visita com eles lá, o Leandro vai te receber lá com muito, muito, muito prazer, bate um papo com eles, o QR Code está aí na tela, escaneia aí, você vai se surpreender. Também estamos com o apoio da Nova Estratégia Consultoria, uma empresa especializada em segurança patrimonial, projetos personalizados, análise de riscos, testes operacionais, manual de normas e procedimentos, sem copia e cola. Muito bem, muito né? bem. Porque, muitos aventureiros aí, treinamentos para equipe de serviços, Nova Estratégia Consultoria atua reduzindo riscos através da prevenção. Também estamos hoje estreando com a gente, né, a General Bombas. General Bombas, então um abraço aí pro Edmilson e toda a equipe. Eles atuam com uma abordagem integrada, cuidando desde a manutenção preventiva até a resolução de emergências, sempre priorizando a eficiência e a resolução com a redução de custos, que hoje em dia também isso aí é muito importante, né? Redução de custos. Para clientes que têm interesse em manutenção de motobombas, piscinas, parte elétrica, eles trabalham com parte elétrica também, hidráulica, reservatórios de água. Então, QR Code também está aí na tela. Então, obrigado, Edmilson, mais uma vez, pela confiança aí, pela parceria. Estamos com o apoio também da Tracom Administradora de Condomínios. Eles oferecem administração completa, com inovação e tecnologia. Soluções inovadoras para associações, construtoras e incorporadoras. Tracom, transformando condomínios, conectando vidas. E Market for You, mini mercado sem atendentes, que traz praticidade e preços justos para suas compras a qualquer hora do dia ou da noite. E o melhor, sem custo para o condomínio. Deixe seu condomínio mais prático, com mini mercado 24 horas. Bom, Lupercio, precisamos ir embora, né? 20 horas e 5 minutos já. Precisamos encerrar, até porque eu tô com fome já, né? Mas enfim, o que eu vou te pedir? Primeiro, te agradecer imensamente pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Nos conhecemos faz pouco tempo, mas parece que a gente já... Não é? Eu te conheço há um bom tempo, mas você não me conhecia. Não, mas pessoalmente, né? Pessoalmente nós nos conhecemos lá no evento do Jaime. Foi mesmo. Viu, Jaime? Você estiver assistindo o programa, que o Jaime também... O Jaime, ele é internauta nosso aqui. Então, Jaime, olha o que você fez, ó. O que você gerou aqui, ó. Hein, Jaime? Gerou esse network maravilhoso aqui. Mas que bacana. Então, pessoalmente, nos conhecemos lá no ValeCast. Isso. Foi ao vivo, lembra? Foi. O Jaime coloca a gente, cara... Passamos mal lá, mas tá tudo bem. Mas que bom. Nos conhecemos lá, já batemos papo. Então, é interessante esse network, é importante, essa relação é importante. Até porque não somos concorrentes. O mercado tem espaço para todo mundo, né? Então tem muito espaço aí. Então o Lupercio veio hoje. Vou trazer mais consultores de segurança aqui ainda. Antes que você mande mensagem, pô, você fica levando concorrente. Não tem concorrência aqui, não. Equipe. Aqui tem equipe, galera. Parceria, sabe? Amizade. Então, aqui tá bem tranquilo. Então, te agradeço. O que eu vou te pedir agora? Mensagem final para o nosso internauta, né? Sobre a importância do que nós falamos aqui até agora. Sim. E os seus contatos. Porque claro. assim, estou assistindo o programa e estou síndico. Só que, putz, não tem um treinamento aqui, eu vejo que não tem um padrão de trabalho, cada um faz o que quer, não existe uma supervisão. Então, quero pelo menos fazer uma consulta, né?
Então, mensagem final, seus contatos, por favor. Então vamos lá, sem querer ser sensacionalista nem nada do gênero, mas assim, é um desabafo, tá? Síndico, presidente. Eu não me orgulho disso, mas nós entramos em muitos empreendimentos, nós criamos muitos relacionamentos comerciais por assistir tragédias. Então a gente entrou no empreendimento depois que deu o problema. E tudo isso é reparável. O financeiro é reparável, né? A reputação também demora um pouquinho, mas você consegue reparar. Agora, a vida não. E o grande problema da vida é quando você, síndico, você, presidente, carrega nas costas da sua gestão, muitas vezes por não ter esse conhecimento que você está tendo agora, assistindo aqui o Previna-se, a responsabilidade que você tem em relação à segurança com o seu empreendimento, aos riscos com o seu empreendimento e os colapsos que isso pode trazer para a sua própria vida. Então, eu gosto muito de dormir com a cabeça tranquila que dentro do que é legal eu tô bonitinho, né? Então, se você ainda não tem um projeto de análise de risco, não precisa fazer com a JL, faça com quem você sentir segurança. Mas faça um projeto imparcial no seu empreendimento, não economize nisso, porque com certeza amanhã ou depois, se der um problema, oremos que não, mas se der um problema, você tem todo o respaldo. E para localizar a gente, a JL, né, antes de mais nada, desejo muito sucesso, viu, para você, Moreno. Muito obrigado. E não tenha dúvida que a gente vai trocar muita figurinha. Maravilha, né? tamo Porque junto. somos uma equipe de fato. Tamo junto. Bom, hoje nós não temos fronteira, então, primeiramente, né, quero fazer só um orçamento, entender a estruturação do meu empreendimento, quero fazer uma reunião online com vocês para contar um pouquinho das minhas dores. Isso não tem custo nenhum, fala com a gente lá pelo e-mail, ou pelo site, ou pelo contato que eu vou passar depois. E também não temos fronteira, então hoje a gente tem cliente fora do estado, né, de São Paulo, pelo menos em 5 estados, então para nós não é um problema ir até você. Então, nosso contato de forma prática, lupercio@jlgestão.com.br, bem fácil para ter acesso. Nosso site, www.jlgestão.com.br. E o nosso contato via WhatsApp, que é bem prático para falar com a gente. Você não vai falar com inteligência artificial, vai falar comigo. É o 011 911 00 4306. Foi um prazer estar aqui, viu, meu irmão? Prazer foi nosso. Prazer coração foi nosso. mesmo. Muito obrigado. E você que esteve com a gente até agora, né? Lembrando, toda quinta-feira estamos aqui ao vivo, das 19 às 20. Mais uma vez, nossos canais de comunicação, @podcast Previna-se, @Moreno Consultor. Este foi o episódio 140. Produção e apresentação minha, Marcos Moreno. Direção geral, Gabriel Santana. Aqui tua voz tem força, visamos a transparência e o compromisso com você, internauta, pois a prevenção começa com informação. Quem assiste sabe. Grande abraço, semana que vem tem mais. Valeu!